Bom, os bancais fixos são esses que eu falei para vocês, eles têm, digamos assim, eles são concêntricos com o flange, onde é acoplado o volante, tá? E onde também é conectado os outros componentes, de certa forma, fixos, tá? Por isso que eles são chamados mancais fixos. E esse eixo virabrequim, ele também tem alguns outros componentes, né? Outras partes dentro deles, que nós vamos ver agora. Então, tem a parte do moente, que é onde é esse eixo, digamos assim, onde é colocado o mancal móvel, tá? Da biela. E aqui também dá para ver o quê? Dá para ver a lubrificação, o orifício de lubrificação, tá? Então, tá tanto aqui no chamado moente, tá? Como também no munhão, tá? O munhão que é essa parte, digamos assim, centralizada. Então, o munhão também, ó, tem a parte da lubrificação aqui, ó. Então, aqui estão os furos de balanceamento. Então, se eu tenho que fazer algum tipo de balanceamento, eu vou fazer a retirada de material, tá? Sempre retirada e não adição. Então, aqui, ó, dá para ver dois orifícios. Aqui até parece que também tem outros orifícios aqui. Então, isso é feito com bastante precisão, para retirar no lugar certo e a quantidade certa de material para que ele tenha o máximo de balanceamento. Bom, outros pontos importantes aqui. Nós temos a gola, que é essa parte aqui onde finaliza a usinagem do mancal. Tá? Então, o mancal vai até a gola. Essas duas partes aqui que são as faces internas dos contrapesos, né? Levando em consideração aqui o munhão, né? Chamado rala ou encosto, tá? Então, é diferente da gola, né? São as partes internas aqui, tá? Não é na parte usinada. Claro, já tinha comentado sobre os contrapesos, aqui tem as lubrificações, os furos, e essa parte aqui é chamada de braço. Qual é a parte chamada de braço? Braço é onde tem a ligação, digamos assim, com o munhão, com o contrapeso, e aí é que segura o moente, tá? Então, é essa ligação entre o munhão e o moente, tá? Não é entre o munhão e o contrapeso, tá? É nesse sentido. Então, aqui também, ó, aqui, isso aqui é chamado de braço, tá? Esse aqui e esse aqui. Esse aqui não. Por quê? Porque aqui não tem o moente, tá? Que é esse, digamos assim, esse eixo onde eu vou acoplar a minha biela. Muito bem. Então, esses mancais fixos, que aqui, ó, o rapaz da manutenção tá fazendo o aperto, cada manual de montagem de motor, ele tem essa sequência de apertos. Então, vocês vão fazer a colocação dos parafusos e aí depois tem a sequência de apertos, né? Para que esse eixo aqui não seja, não fique empenado, né? Não fica com uma sobrepressão nesses parafusos desuniforme, tá? Então ele tem que ser fixado de forma o mais uniforme possível, tá? Para não haver empenamento. E qual que é a função desses mancais fixos? É de impedir o deslocamento no sentido radial, ou seja, disso aqui se deslocar, tá? No sentido radial, principalmente das partes móveis, que é o quê? Virabrequim, biela e pistão. E no caso do sentido axial, o conjunto das partes móveis. Então, também nesse sentido axial que ele não pode se mover, tá? Bom, além disso, o que acontece? Esse eixo virabrequim, ele tem a função de lubrificação, tá? Então, vocês viram aqueles orifícios que eu mostrei para vocês?
por ali é que entra o óleo. E o óleo, ele faz o quê? Ele vai se conectar, logo mais eu vou comentar com vocês, ele vai se conectar com os casquilhos, tá? E aí, então, vai ter uma lubrificação, tá aqui, ó, orifício. Esse orifício aqui é onde vai ter, então, a entrada do óleo para formar esse filme de óleo que fica entre o casquilho e o pino. E entre o casquilho e o moente, ou entre o casquilho e o munhão, tá? E eles podem ser divididos da seguinte forma: deslizamento puro, que é quando é utilizado baixa potência, motores menores, né? Hidrodinâmicos, que são os mais usados. Hidrodinâmicos é no sentido é no sentido que ele tenha então um lubrificante hidráulico. E os de rolamentos, que são os aeronáuticos ou navais, tá? Aeronáuticos por quê? Porque nesse caso ali, como o eixo virabrequim, né, como nós vimos lá na aula 10, na aula anterior, eles possuem apenas um conjunto de eixo de manivelas, então, acoplado num ponto apenas, tá? Então, eles são utilizados rolamentos nesses casos, tá bem? Porque é um tipo de motor radial, tá? Então, o virabrequim possui condutos, né, dutos, mas que eles conduzem, então, o óleo no seu interior, dá para ver aqui também um orifício, e aí tem uma canaleta nesses casquilhos. Aqui dá para ver, ó, então, contrapeso, os mancais são colocados nesses pontos, nos moentes, tá? E o munhão é essa parte central aqui, como se fosse um eixo inteiro, né? Mas, no caso da manivela, né, no eixo de manivelas, ele tem esse formato peculiar para que tenha, então, esse movimento de rotação, como é uma manivela. Aqui dá para ver também, ó, a colocação no casquilho. Aqui está o mancal. O casquilho já foi introduzido lá, que é essas, digamos, chapinhas semicirculares. E lá dá para ver também o orifício. Tá? Aqui onde é que estou apontando para vocês com o mouse. Dá para ver esse orifício. O óleo vai entrar por aqui e vai se deslocar em todo o entorno por essa ranhura aqui. Tá? Aqui também dá para ver uma ranhura, o orifício também, ó, ranhura, orifício. Por isso é muito importante que se faça a troca dos filtros de óleo, tá? Por quê? Porque se o óleo ficar muito viscoso em função da quantidade de material, né? Porque o desgaste vai fazendo o quê? Vai fazendo com que o óleo aumente a quantidade de sólidos que fica nele, né? Então, se não é utilizado um filtro muito bom, ou se não é feita a troca, ele começa a entupir esses orifícios aqui. Ou ele começa a colocar para dentro desses espaços precisos, né? Mas espaços pequenos vai começar a acumular, ou esse material vai começar a desgastar os equipamentos móveis, os componentes móveis, tá? Então, tem que se ter muito cuidado também com a questão dos filtros, que nós vamos também trabalhar com isso na aula que vem sobre os sistemas auxiliares, tá? Os mancais móveis, ó, também são utilizados casquilhos, tá? Eles são introduzidos aqui na cabeça da biela. Também é chamado de bronzinas, tá? E são denominados como cabeça, como eu havia falado. É um mancal bipartido, tá? Dá para ver aqui que ele é dividido,
né, é introduzido o eixo e depois é feita a fixação com os parafusos. Esse mancal é denominado móvel, pois realiza o movimento de translação. O que é translação? Ele gira, né? Ele não gira no próprio eixo, ele gira em torno de alguma coisa. Então, é um movimento de translação. Os mancais móveis são dispostos segundo um ângulo em função do número de cilindros e ordem de ignição no motor. Então, eles têm um local correto para ser montado no motor. Bom, então, aqui, ó, os casquilhos ou bronzinas, eles têm dois tipos, né? Eles têm com flange, que é como se fossem essas duas abas aqui, que também evita dele girar no eixo, né? Juntamente com o eixo, ele começar a girar. Então, isso aqui dificulta esse giro. Mas também, se vocês notarem aqui, ó, ele tem uma reentrância. Essa reentrância aqui também evita que ele fique girando. Porque essa reentrância aqui, que também está aqui, ó, que muitas vezes é chamada de unha, ela tem um ponto certo para ser colocado no mancal, tá? Então, ela vai fazer como se fosse um travamento. E aí não vai girar, tá? Então, dá para ver aqui também o duto de óleo, né? Aqui vai entrar a lubrificação e vai formar um filme, né? Em todo o entorno. Bom, então basicamente é uma bucha bipartida que tem a função de elevar a eficiência dos motores e prolongar a vida útil da árvore de manivelas. Porque se tem alguém que tem que receber esse desgaste, são essas buchas bipartidas, né? Que são chamadas de bronzinas ou casquilhos. Porque o eixo de manivelas é muito complicado para ser feita a sua retífica, tá? Para fazer a usinagem dele, caso tenha algum desgaste. É muito mais caro. São poucas empresas que trabalham com esse tipo de manutenção. Então, o que é mais fácil? É mais fácil trocar o casquilho, tá? Então, é por isso que são feitas essas as substituições. Só que o casquilho, ele tem que ter uma boa troca térmica, né? Ele tem que não pode ter muito atrito, tá? Mas tem que ter resistência. Então, são três fatores que não andam juntos, tá? Então, por isso que eles são formados por vários materiais. Então, os principais requisitos de uma bronzina: ele tem que possuir um material de antifricção, que é o que fica em contato com o eixo, elevada resistência à fadiga, baixa dureza, vê que temos coisas que são bem divergentes, né? Não sofrer corrosão e absorver as partículas sólidas provenientes do óleo. Então, são coisas bem discrepantes que ela tem que ter como requisitos, tá? Bom, então o casquilho ele se divide principalmente em duas partes, tá? Que é a carcaça e o metal antifricção. O que é a carcaça? É a parte que suporta ele, é a parte de resistência, tá? Que é essa base de aço aqui. Depois ele tem uma liga de clareamento, que é o que vai fazer a união entre as outras partes, uma barreira antidifusão e um recobrimento, que é a superfície tribológica, que é atrito, lubrificação e dissipação de calor. Tá? Então, são essas três coisas trabalhando em conjunto. Por isso que é chamado de superfície tribológica, porque ela trabalha com, no mínimo, três fatores que são contrários. Tá? Então, a carcaça tem a função de dar forma ao metal antifricção e de servir como encosto. É ele que vai ficar, então, encostado lá no mancal e por esse travamento aqui, chamado muitas vezes de unha. Tá? E esse metal antifricção, que é o que fica em contato com
com a parte móvel, né, com o eixo de manivelas, é a parte do casquilho que trabalha em contato com esses mancais que ele deve ter, que são vários tipos de materiais que são utilizados para que tenha o mínimo, então, de atrito. Muitas vezes, o material que é utilizado são tratamentos com platina, né? Que são utilizados nessa parte de recobrimento aqui, onde tem a superfície de contato com o eixo de manivelas. Tá? Mas existem outros materiais também. Inclusive, uma delas é bronze, por isso que o nome é bronzina. Bom, esse ressalto que eu falei para vocês, que é chamado também de unha, né? Esse ressalto é que serve para localização. Então, também aqui dá para ver uma numeração do casquilho, dá para ver o orifício aqui de lubrificação. Então, essa saliência fica localizada na aba superior, então essa parte fica na aba superior, que evita, então, que ele gire no interior do mancal, evitando, assim, danos, porque aí, se ela começar a girar, ela pode também se deslocar no sentido axial. Esses ressaltos são encaixados nas ranhuras que tem lá no mancal. Então, no mancal tem essas ranhuras e isso aqui é encaixado lá. E também os canais de óleo, que já havia comentado, são esses dutos aqui, ó, são essas ranhuras, aliás, por onde o óleo, então, sob pressão, né, com a bomba de óleo, tem pressão, entra por esse orifício que está no eixo de manivelas, né? Esse duto está no eixo de manivelas e ele gira sempre com filme de óleo para evitar o atrito. Depois temos o volante, que é um órgão responsável pelo armazenamento de energia cinética, ou seja, como ele tem um peso característico, um diâmetro, ele faz com que o motor tenha um compasso, né? Então, é o que muitas vezes mantém ele girando. Mesmo você desligando o motor, ele ainda continua girando um pouco. O que mantém ele girando, mesmo sem ter combustão, ter desligado o motor, é o volante, tá? Então, ele é responsável pelo armazenamento de energia cinética durante a fase ativa do motor e sua restituição durante as fases passivas. O que é ativo e passivo? Porque nesse motor, não especifico isso aqui em V, mas vamos pensar num motor em linha com 4 cilindros. O que acontece? Só tem um pistão com explosão. Então, vai precisar de mais um giro do pistão para ter outro pistão em explosão. Então, tem uma parte que é assim, ó, explodiu. Aí, o pistão vai descer e aí depois vai subir. Quem é que fez com que ele subisse? O volante. O volante que mantém, depois da parte passiva, ou seja, não tem mais nenhum pistão explodindo, quando subir o outro, né, quando estiver em 180 graus, isso vai, claro, vai ser de cada projeto, porque nesse caso aqui, a montagem, o ângulo de montagem do virabrequim é diferente, e por ter mais pistões, então pode haver até 2 pistões explodindo, né? 2 pistões fazendo combustão ao mesmo tempo. Como eu falei, vai de cada projeto. Então, na fase passiva, quem mantém o motor girando é o volante. E isso tem um tamanho específico de volante para cada tipo de motor. Em veículos que se quer alta velocidade, muita aceleração, tu não pode colocar um volante com muita massa, tá? Por quê? Porque como ele vai ter uma rotação muito elevada, tu não precisa utilizar de muita massa para que ele mantenha a parte passiva.
tá? Então, tu pode colocar um volante mais com uma massa mais aliviada, menos massa, tá? Em motores com alta potência, com alto torque, que necessita não potência, né? Precisa mais torque, no caso de caminhões, tu tem que ter um volante um pouquinho maior para ele sustentar a parte passiva, porque ele tem que ter muito, principalmente em relação ao diâmetro, né? Para ele conseguir girar esse motor, né? Quando é utilizado o motor de partida. Então, quanto maior o diâmetro, mais fácil vai ser de girar esse motor, tá? Então, o volante do motor aqui tem essa parte externa, que é chamada de cremalheira, aonde então é acoplado aqui o Bendix, que é o nariz aqui do motor de partida. Então, o motor de partida, quando dá partida, ele coloca como se fosse um nariz para fora e acopla nessa cremalheira aqui. E aí, quando tu quando tu solta a chave, né, da ignição ali, quando tu solta, esse nariz retorna. Por quê? Porque depois o que acontece? A rotação, e vocês vão ver que se vocês segurarem um tempo, a chave ligando, mesmo depois do motor ter dado a partida, se vocês segurarem a chave, né, girada para fazer a ligação, vocês vão ver que vai gerar um barulho característico que o motor vai começar a girar o motor de partida, né? O volante vai começar a girar o motor de partida. Então, nesse caso, vocês têm que, depois dele ligar o motor, você tem que soltar a chave, né? Não pode ficar muito tempo com ele acionado. Então, o virabrequim é aqui, né? Está aqui nessa ponta, o eixo virabrequim. E o flange que eu falei para vocês é o que está fixado nesses parafusos aqui, né? O flange está para o lado de lá. Claro, não aparece aqui nenhuma parte, porque aqui é só para identificar a questão da cremalheira, né? Muitas vezes o volante não tem a cremalheira fabricada nele mesmo, tá? É uma parte que se coloca, né? Que é fixada ao volante. Então, isso também vai de cada projeto construtivo. Bom, então vamos retornar daqui a pouquinho para continuar então com o eixo do comando de válvulas.